Quem acompanha o Diário do Cinema nas nossas outras redes sociais sabe muito bem dos filmes que eu assisto no meu dia a dia, e eu publiquei que eu estaria reassistindo um filme depois de muito tempo, e era um filme que muitas pessoas não gostavam, tanto como os críticos como o público em geral, e eu fiquei um pouquinho intrigado se depois de muito tempo eu continuaria com a mesma opinião positiva em relação àquele filme, ou se eu iria com a onda da maioria das pessoas que não gostavam daquele filme. Só que depois que eu reassisti esse tal filme, eu voltei a pensar que eu gostava bastante do tal filme, e ele me despertou o tema de gravar esse vídeo aqui, onde eu comentaria sobre alguns filmes que foram injustiçados, tanto pelos resultados que eles tiveram nas bilheterias, como também pela opinião do grande público. Então, já que no começo desse vídeo eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o seu like, porque o seu like ele tá ajudando demais aqui no crescimento do canal, e já aqui no começo também, deixa aqui a opinião de vocês sobre algum filme que você gosta bastante e que a grande maioria das pessoas não gostam, ou que o filme que teve um péssimo resultado nas bilheterias e você achava que merecia um resultado muito melhor. Então, bora logo começar com esse vídeo. E eu já queria deixar uma coisa aqui bem claro, que essa questão da injustiça que eu comento aqui nesse vídeo vai mudar um pouco de filme para filme, porque tem alguns filmes aqui que eu tô trazendo porque eles tiveram um mau resultado nas bilheterias e eu acreditava que merecia mais, como também tem outros filmes aqui que tiveram bons resultados nas bilheterias, só que na opinião do público e da crítica eles foram massacrados como filmes ruins, e na minha opinião esses filmes eles não são tão ruins assim. Então, o primeiro filme que eu vou comentar aqui com vocês vai ser o filme John Carter Entre Dois Mundos. Esse filme ele foi lançado em 2012 e foi uma grande aposta da Disney naquele ano, que inclusive até hoje é um dos filmes da Disney com maior orçamento, que foi um filme que, se não desse uns bons resultados nas bilheterias, poderia até mesmo causar uma pequena, não uma pequena falência, mas estaria ali um grande prejuízo para a Disney. E foi o que aconteceu com esse filme. O filme ele teve um orçamento de 250 milhões de dólares e arrecadou das bilheterias um pouco mais de 284. O filme ele não se pagou, porque, levando em consideração todo ali o dinheiro que eles gastam com publicidade, eles gastaram muito mais do que 250 milhões de dólares, e esse resultado que o filme teve nas bilheterias não foi o suficiente para bancar ali os custos que o filme acabou tendo. E esse foi um filme que eu assisti há pouco tempo atrás, e não é o filme que inspirou o tema desse vídeo, tá? Só para deixar bem claro. Mas foi um filme que eu assisti recentemente e eu gostei muito do filme. É claro que o filme ele tem alguns pontos negativos, eu acho que em determinados momentos ele fica um filme com a narrativa um pouquinho lenta, mas é um filme que, se você parar para pensar nele num âmbito um pouco mais amplo, ele é um filme bem ok. É um filme de aventura que lembra muito ali grandes tramas, como por exemplo... aquela clássica história de um estrangeiro ou uma criatura de outro mundo que vem como a grande salvadora e tem poderes sobrenaturais que vai ajudar o povo local de determinada tribo ou de determinada sociedade pouco ou mais desenvolvida. Então tem uma história um pouquinho mais genérica, mas é um filme que tem um excelente roteiro de uma forma geral. Se você pegar pelo menos a ideia do filme, tem excelentes efeitos visuais. E para quem não sabe, esse filme ele foi baseado em um dos livros de ficção científicas mais aclamados e influentes aí da história da ficção, que é o livro chamado Uma Princesa de Marte, que inclusive muitas pessoas até fazem um comparativo com o John Carter, com a figura do Superman. E cara, esse livro ele traz uma ideia muito legal, que é aplicada de uma forma interessante para a história, mas eu acho que em determinados momentos da história eles acabam levando a temática ali do filme e do livro a sério demais, levando em consideração que aquilo ali é uma aventura, é uma ficção científica extremamente fantasiosa, que eu acho que precisaria ter uma leveza um pouco maior para atrair um grande público. Mas quando eu assisti esse filme, ele conseguiu me entreter ali durante as suas 2 horas de duração, principalmente por conta das boas cenas de ação que o filme tem, por conta do bom CGI e por conta ali da ideia ser muito interessante, das duas famílias e da tribo, e de toda essa ideia de ter ali vida em Marte e a mistura que eles fazem ali com a tecnologia e magia. Então John Carter é um filme que, na sua essência, tem uma história muito interessante, e é um projeto que a Disney e os outros estúdios estavam planejando lançar há muito tempo. Inclusive teve ideias onde, se eu não me engano, nos anos 90, a Paramount, se eu não me engano,
tava querendo chegar com esse filme nos cinemas e o Tom Cruise seria o protagonista desse filme. Depois a história de adaptação desse livro passou de estúdio para estúdio, e só com a Disney lá em 2012 eles concretizaram a ideia e o projeto do livro em um filme que no caso foi dirigido por um cara que era um cara que tinha muito renome lá na Disney. Ele dirigiu grandes animações como, por exemplo, Wall-E e Procurando Nemo. E esse cara, então, era um cara de muita confiança na Disney, então não era um projeto que estava sendo entregue na mão de qualquer um, e era um projeto que eu particularmente acho que merecia um reconhecimento muito maior. E o segundo filme que eu vou comentar aqui com vocês vai ser o filme Thor: O Mundo Sombrio, que no caso foi esse filme que deu a ideia para gravar esse vídeo. E cara, Thor: O Mundo Sombrio eu acho um filme muito legal. Eu não considero um excelente filme, mas ele permanece ali na média de que eu acho todos os outros filmes da Marvel, que é aquela média nota 7. E eu lembro da primeira vez que eu assisti esse filme, eu tinha 13 anos de idade, eu assisti ele numa sala de cinema, e foi o segundo filme da Marvel que eu fui assistir no cinema, e naquela época, e principalmente nessa fase da minha adolescência, que eu estava entrando na adolescência, era uma fase onde eu estava começando aí sim, de fato, ir pro cinema com uma certa frequência maior, e é um filme, cara, que eu tenho uma ligação muito forte com ele, porque o universo cinematográfico da Marvel foi um dos principais responsáveis por fazer eu me tornar, digamos assim, um cinéfilo, de querer procurar quem foi que dirigiu, qual que é o nome do ator, porque no caso os filmes da Marvel eu tava percebendo que um tava interligado aos outros, então eu também comecei a procurar canais aqui no YouTube pra eu ficar sabendo um pouquinho mais aí, né, desse universo dos quadrinhos e do que poderia acontecer nos filmes futuros. Então os filmes da Marvel, eles têm uma formação, eu trago eles pra mim como uma formação muito grande ali do meu repertório cinematográfico. E esse filme eu lembro que quando eu assisti ele, eu gostei muito dele, e hoje em dia para muitas pessoas ele é considerado como um dos piores filmes da Marvel, mas é aquilo novamente. Esse filme da Marvel, se você não é uma pessoa que tem muitos conhecimentos sobre os quadrinhos, é um filme excelente para você assistir numa tarde de domingo ou no final de uma determinada noite, principalmente quando você quer assistir um filme de ação, um blockbuster de aventura. É um filme onde tem uma trama extremamente simples, com boas cenas de ação, um ritmo muito legal, é um filme engraçado, é um filme com personagens cativantes. É claro que tem um probleminha ou outro, mas cara, o carisma aqui de todos os personagens é o que mais te contagia. Eu fiquei impressionado ali com a interação e a química excelente que o Chris Hemsworth tem com o ator que faz o Loki, que agora eu esqueci o nome do ator, eu acho que é Chris... eu esqueci o nome dele agora, mas eu coloco o rosto dele e o nome dele aqui embaixo pra vocês. E cara, o Loki aqui nesse segundo filme do Thor é a melhor performance que a gente tem do Loki. Ele tá muito debochado, ele tá um personagem que tem muito carisma, é um personagem que você sempre fica com um pé atrás em relação a ele, porque você não sabe se deve ou não confiar nele. E o Anthony Hopkins, ele faz aqui nos filmes da Marvel a sua melhor interpretação, onde ele vive um Odin muito imponente, é a primeira vez que você vê ele realmente tendo um conflito um pouco maior, e é nesse filme onde a gente de fato vê um pouquinho mais ali sobre o mundo de Asgard, porque a gente vê outras facetas ali do palácio, o palácio sendo atacado, e o visual ali dos Elfos Negros é sensacional, tanto o visual do Malekith, que é o vilão principal aí desse filme, é um visual muito legal, e toda a estética ali do mundo de Asgard é muito bem apresentado, e sem falar que aí é um filme que apresenta com mais profundidade uma joia do infinito na sua essência. Então é um filme também muito importante para o universo cinematográfico da Marvel. Então eu acho que é um filme que ele não é um dos piores filmes da Marvel, é um excelente filme para você se assistir assim, como eu disse, num final de semana ou num final de noite. Então eu acho que é um filme que merecia aí ser não muito mais apreciado, mas eu acho que é um filme que ele não deveria ser tão rechaçado como ele é. E o terceiro filme que eu quero comentar aqui com vocês é o filme chamado Os Oito Odiados. E cara, é como eu disse, cada filme que eu tô trazendo aqui pra lista, eu considero eles injustiçados em níveis diferentes. Esse filme, levando em consideração o orçamento que ele teve pra ser feito e comparar ali com o resultado de bilheterias que o filme teve no final das contas, foi um ok resultado nas bilheterias. O filme ele também teve ali alguns reconhecimentos e algumas premiações, mas na minha opinião, cara, esse filme ele tá ali com 70% de aprovação no Rotten Tomatoes, tanto ali do público quanto da crítica,
pra mim isso é inexplicável, porque esse eu considero um dos melhores filmes do Quentin Tarantino, como também um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida. Talvez na minha vida eu estaria exagerando um pouco, mas eu achei esse filme excelente, digno de ser reconhecido, muito mais ali tanto pelo público quanto pela crítica em geral. Talvez pelo público eu reconheço que talvez as pessoas elas não gostem assim desse filme por ele ter uma narrativa em determinado momento muito lento e ser um filme de muito diálogo, um filme digamos assim bem parado, onde você vê que tem muitos planos mais longos. Então pro grande público talvez eu entenda que esse filme não seja para todo mundo, mas se você analisar ele de um aspecto mais técnico, cara, esse filme ele tem uma excelente produção, onde tudo é bem feito, onde você acredita que tudo que está na tela é real, como também o roteiro é de uma maestria, é um dos melhores roteiros do Quentin Tarantino, onde cada diálogo, cada palavra te engaja do começo até o final, como as atuações de todos os atores aqui estão excelentes. Na minha opinião, essa daqui é uma das melhores atuações do Samuel L. Jackson, mas ele nem sequer foi reconhecido com uma indicação no Oscar, a não ser uma atriz que participou desse filme, ela ganhou uma indicação ao Oscar que foi muito merecido, e a trilha sonora do filme também foi reconhecida, inclusive dando aí pro Michael Giacchino. Não é o Michael Giacchino. Caraca, eu esqueci também o nome do compositor da trilha sonora desse filme, que é um cara muito influente. Eu não vou lembrar, não é o Sergio Leone. É outro ator, é um outro compositor que trabalhou muito com o Sergio Leone, eu não vou lembrar o nome dele, mas inclusive eu tenho um vídeo aqui contando a história desse cara e eu não vou lembrar o nome dele aqui agora, mas mereceu essa indicação aí ao Oscar. Mas cara, é um filme que na minha opinião ele deveria estar sendo indicado às melhores categorias ali no Oscar, como melhor filme, melhor roteiro adaptado, melhor diretor. A direção do Quentin Tarantino nesse filme é muito precisa, a forma como ele edita o filme, como muitas vezes ele deixa subentendido diversas informações, é muito genial. E esse foi o primeiro filme que eu assisti do Quentin Tarantino, e eu lembro, cara, muito bem da sensação que eu tive da primeira vez que assisti esse filme, porque eu lembro que na época que eu assisti esse filme, o filme ele foi lançado em 2015, e na época eu tinha 15 anos, então eu tava naquela fase de querer assistir mais filmes de super-heróis, filmes de destruição, de filmes blockbusters, e essa foi uma das primeiras vezes que eu assisti um filme que tinha muito diálogo, que tinha aquela pegada mais autoral, que muitas pessoas até comentam que são aqueles filmes um pouquinho mais cult, que era um filme assim, muito maçante no sentido de ter muito diálogo e sem muita ação, e mesmo assim, cara, eu tava hipnotizado, com os olhos arregalados, de boca aberta, prestando atenção em cada fala de todos os personagens, e eu fiquei intrigado de, cara, o que esse filme ele tá fazendo comigo, que tá me deixando hipnotizado de uma forma absurda. E foi inclusive por esse filme que eu fiquei apaixonado por todo o trabalho do Quentin Tarantino. Então eu acho que esse filme ele poderia ter um reconhecimento muito maior aí nas grandes premiações, que acabou não tendo na época que o filme foi lançado. E o quarto e último filme que eu quero comentar aqui com vocês vai ser o filme Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. Que, cara, esse filme realmente eu não entendo porque tanto os críticos como também o público em geral não gostou desse filme. Inclusive, trazendo aqui novamente o Rotten Tomatoes, esse filme está muito mal avaliado, tanto pelos críticos como o grande público em geral. E, cara, na minha opinião, esse daqui, eu acho que eu estaria falando um pouquinho na emoção se eu dissesse que é o melhor filme da franquia Invocação do Mal, porque realmente o primeiro filme é muito bom, e esse terceiro filme eu só assisti uma vez, então não sei dizer ao certo ali e com mais argumentos se de fato ele é ou não o meu filme preferido dessa franquia. Mas, cara, é um filme que eu adorei, eu achei ele sensacional, eu colocaria ele ali num top 10 de melhores filmes de terror que eu já assisti na minha vida, principalmente porque ele tem uma história muito interessante, e é isso que mais me cativa nos filmes de terror. Não é necessariamente os sustos e toda a tensão, o que mais me cativa num filme são os bons personagens e a excelente história, e esse terceiro filme do Invocação do Mal tem esses dois elementos de sobra. O Patrick Wilson e a Vera Farmiga, eles estão aqui no melhor filme onde eles interagem juntos. É nesse filme onde vocês acreditam com mais facilidade que aquilo ali é um casal de verdade, e toda a investigação que eles fazem em relação a esse filme, eu reconheço que esse filme ele não vai 100% ali naquele terror mais gore, mas é aquele tipo de terror que beira um pouco do suspense e é muito legal, mas no momento onde
onde o filme ele precisa trazer uma cena de possessão, uma cena de elementos espirituais e de fantasmagóricos, o filme ele entrega muito bem. Então esse filme ele dá aquele medo constante, porque o filme ele consegue criar um ritmo muito legal, tanto no terror como na investigação, mas principalmente o que mais me cativou nesse filme foi realmente ali a história, que é muito legal, os personagens, que é bem desenvolvido, e talvez eu não possa negar que realmente o filme ele tem sim algumas coisas genéricas que normalmente a gente sempre vê nos filmes de terror, e talvez esse seja um dos pontos negativos que eu traria sobre o filme. Mas cara, esse filme ele ser mal avaliado e ser colocado muito abaixo dos dois filmes anteriores da franquia Invocação do Mal, isso eu não consigo entender. Mas esse é um dos filmes que eu queria comentar aqui com vocês. Eu tô continuando aqui em trazer esses vídeos nessa levada onde eu não tenho um roteiro muito grande, eu apenas crio uma pauta e crio aqui tópicos que eu quero abordar com vocês, e é o tipo de vídeo que eu tô gostando cada vez mais de fazer. Infelizmente eu tô notando, e talvez vocês até já estejam percebendo que esses vídeos não estão dando tanto aí o resultado bom nas visualizações como outros vídeos que eu trago aqui mais roteirizado normalmente sempre traz, mas é vídeos que eu tô trazendo aqui para vocês, que eu tô sentindo a minha evolução na minha comunicação, como são vídeos que tá me trazendo muita satisfação pessoal. Então eu vou continuar trazendo esse tipo de vídeo aqui sem muito roteiro, onde eu falo as coisas mais da minha cabeça, é claro, seguindo um tópico aqui que eu já pré-estabeleço, e espero que vocês estejam gostando. Então se você tá gostando, deixa aqui o seu comentário, comenta, e até a próxima semana com mais um vídeo do Diário do Cinema.